Boas-vindas a mais uma das nossas análises aprofundadas. Hoje, a gente vai focar em uma ameaça crítica e muitas vezes ignorada que devora as margens de lucro no setor logístico. É aquele custo que não grita, sabe? Mas que sangra o caixa silenciosamente todos os dias. Certo? Vamos mergulhar nisso? O nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar por o erro silencioso, além do roubo, a raiz do prejuízo, os três pilares da eficiência, o fator humano e, por fim, a verdade sobre o seguro. Seção 1. O erro silencioso. Afinal, qual é o verdadeiro gargalo da logística? Pensem um pouco. O que exatamente está drenando de forma silenciosa as margens de lucro das operações? Existe um gargalo crítico que quase nunca aparece grifado em vermelho lá nos relatórios financeiros diários. Para quem vive a gestão B2B, essa é uma questão de sobrevivência absoluta, que corrói a eficiência, a continuidade e afeta duramente o resultado final da empresa. A resposta atende por nome técnico, sinistralidade. Basicamente, o sinistro é qualquer evento que gera prejuízo e a sinistralidade é justamente um indicador que mede a frequência e o impacto financeiro desses eventos. A gente precisa mudar aquela mentalidade antiga de que isso é apenas azar na estrada. Não é má sorte. É uma métrica puramente operacional e totalmente mensurável. Seção 2. Além do roubo. Agora, o que é realmente interessante aqui é como o risco é muito maior do que se imagina. A gente precisa desconstruir um mito enorme no mercado. Aquela ideia de associar o risco na logística exclusivamente ao roubo de carga. Claro, o roubo chama muita atenção, sai no noticiário, mas ele é literalmente só a ponta do iceberg. A realidade, a sinistralidade real, engloba acidentes, quebra de cadeia de frio, falhas humanas e todo tipo de perda operacional. Focar apenas na criminalidade é fechar os olhos para os verdadeiros vazamentos que afundam a operação. E no Brasil, a gente tem fatores estruturais bem específicos que agravam esse cenário. O roubo extremamente concentrado no Sudeste, uma infraestrutura rodoviária muitas vezes precária, a falta crônica de pontos de parada seguros, uma pressão absurda por produtividade e, claro, a escassez de motoristas qualificados. É uma realidade dura, estrutural, que eleva muito a exposição ao risco. E, no fim das contas, a cadeia econômica inteira acaba absorvendo esses impactos. Seção 3. A raiz do prejuízo. De onde exatamente vem essa perda? Se o problema não é só azar ou criminalidade, onde está a falha? Tratar perdas como eventos isolados ou como fatalidades inevitáveis é, de longe, o maior erro da indústria. A imensa maioria dos acidentes e perdas não tem nada a ver com sorte. Eles são as consequências diretas de falhas estruturais internas e, principalmente, previsíveis. Nós estamos falando de brechas na gestão, a falta de um controle operacional firme, a ausência de uma análise de risco bem feita, o descumprimento de processos já estabelecidos, o treinamento insuficiente da equipe e uma gestão ineficiente. Grande parte dos chamados acidentes nas rodovias estão, na verdade, diretamente ligados à imprudência humana ou à desatenção. E adivinha? Essas atitudes nascem exatamente dessas falhas de controle. A culpa raramente é só da pista. Seção 4. Pilares da eficiência. Vamos em frente e ver como isso se constrói para criar soluções reais. Para sair apenas do diagnóstico e ir para a solução prática, as operações logísticas altamente eficientes trabalham com uma estrutura robusta, baseada em três pilares essenciais e sequenciais. Primeiro, a análise de risco. Segundo, o plano de gerenciamento de risco, o famoso PGR. E terceiro, a tecnologia aplicada. Vamos detalhar isso de forma sistemática. A análise de risco é o primeiro passo. Ela avalia o tipo de carga, a região, o histórico de ocorrências e as vulnerabilidades antes mesmo do caminhão ligar o motor. Sem isso, a operação está literalmente adivinhando o que pode dar errado. Depois, temos o PGR, o Plano de Gerenciamento. Ele define as regras auditáveis, os processos e os níveis de proteção. E o mais importante, ele tem que ser integrado na rotina diária e não ficar esquecido em uma gaveta. Por fim, o terceiro pilar traz a tecnologia aplicada, que inclui rastreamento em tempo real, inteligência artificial, telemetria comportamental e internet das coisas. Mas prestem muita atenção neste ponto que é absolutamente crucial e inegociável. A tecnologia por si só, se não for acompanhada de gestão, simplesmente não resolve o problema. É super comum vermos frotas inteiras equipadas com os sensores mais modernos e caros no mercado. Mas de que adianta tudo isso se a central não faz nada quando a telemetria avisa de um comportamento perigoso? Ter os melhores sensores e inteligência artificial é completamente inútil se os gestores não usarem esses dados para governar a operação de verdade.
Seção 5. O fator humano. Por que, no final do dia, a cadeia de suprimentos mais avançada do mundo ainda depende das pessoas atrás do volante? E isso ilustra brilhantemente uma verdade central do nosso material de origem. Como a citação aponta, a sinistralidade aumenta quando o fator humano não é gerenciado de forma estruturada. O motorista é, sem dúvida, o elo mais crítico e vital de toda essa operação. Por isso, a gestão proativa é indispensável aqui. É vital ter um monitoramento comportamental contínuo, além do controle rigoroso da jornada de trabalho, treinamentos constantes e, claro, condições de trabalho adequadas. Se a gente não controla esses elementos, o cansaço e a fadiga entram na cabine do caminhão. E quando isso acontece, qualquer sistema tecnológico perde a sua eficiência em questão de segundos. É uma gestão inegociável. Seção 6. A verdade sobre o seguro. Chegou a hora de desmistificar o plano B definitivo da indústria. Para alinhar as coisas, precisamos contrastar duas mentalidades. A abordagem reativa é aquela que depende inteiramente de um seguro para transferir o prejuízo financeiro depois que o estrago já está feito. Já a abordagem proativa gerencia o risco para agir antes mesmo que o problema aconteça. O seguro não resolve a raiz das perdas operacionais. Ele é, na melhor das hipóteses, apenas um band-aid muito caro em cima de um corte profundo. E aqui vai uma realidade indigesta. As seguradoras podem sim recusar a cobertura se ficar comprovado que o plano de gerenciamento de risco, o PGR, não estava sendo rigorosamente seguido. Então, o ponto crucial é garantir que as empresas entendam isso. Se houver negligência nos processos diários, a transportadora pode ser forçada a absorver o prejuízo financeiro inteiro sozinha. Ninguém quer essa conta. Para finalizar, deixo uma reflexão com vocês. Na logística, o risco não gerenciado se transforma inevitavelmente em prejuízo financeiro direto. Então a pergunta é: a sua operação está sendo verdadeiramente gerenciada com estratégia e estrutura ou está apenas contando com a sorte nas rodovias? É algo para se pensar profundamente quando buscamos segurança, rentabilidade e uma estrutura sólida de verdade. Nossa análise fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima.